Eu nasci em 69, né? Eu tenho 56 anos, não tenho nenhuma vergonha de dizer a minha idade. Nasci em Fortaleza, onde eu resido hoje. O meu pai era médico e minha mãe trabalhava no Dyer, desenhando ruas. E minha mãe teve que sair do emprego para poder cuidar dos filhos. Então, eu sou a mais velha. Eu tenho uma irmã do meio, chamada Viviane, e tenho um irmão mais novo, chamado Leôncio. Eu sempre fui a mais velha, então tinha aquele know-how, a queridinha da mamãe, queridinha do papai, só que não, né? Aquele rótulo não era meu. Eu Na verdade, a minha mãe sempre quis ter um filho homem. Então, meu irmão era o preferido da minha mãe e meu pai trabalhava demais. Eu me lembro de uma coisa que eu amava quando ele me levava para o hospital, quando tinha 12, 13 anos. E uma coisa que me chamava muita atenção é que ele falava desde o flanelinha, a pessoa que trabalhava nos andares e o diretor da mesma forma. Mas só que ele era muito ausente em casa. A minha mãe era mãe, porque ele dava plantões muito assim, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu normalmente, quando meu pai chegava, eu já estava dormindo. E eu tive maior convivência com a minha mãe. Minha mãe católica, deixou o emprego para cuidar de nós. Nós tínhamos um verdadeiro zoológico em casa. Era gato, era cachorro, era papagaio, era tartaruga, tinha piscina. Então, assim, nós não tínhamos primos. Não, a minha mãe não convivia com a família Luque, porque Luque veio da minha mãe, meu pai é macieira, e eu sempre usei look desde a faculdade, mas deixa eu contar um pouquinho da minha infância. Então, nós brincávamos muito, mas era eu, meu irmão e minha irmã. As travessuras eram em casa com os animais. E eu amo animal. Hoje sou eu e 5 pets em casa. 3 meu e um era do Pedro e outro da Ana. Então eu adoro, adoro. Que pena que eu moro em apartamento e não dá para ter mais. Minha mãe sempre foi muito católica, uma mulher de muita fé. Ela ia para a missa, levava nós três, e meu pai não acompanhava. Meu pai não era presente, não só na nossa rotina diária, mas ele também assim não ia à reunião de pais na escola. A gente sempre teve a presença materna, mas a presença paterna não. E eu cresci vendo a minha mãe falar: filha, cresça, mas tenha sua profissão. Nunca dependa de homem nenhum, porque é muito ruim. Eu não posso comprar nada, a não ser que eu peça seu pai e diga para o que esse dinheiro vai ter, o objetivo desse dinheiro. Então, assim, ela sempre falou isso. E eu digo, eu vou ter minha independência, eu vou ter minha independência. E fui criada com esse estímulo de independência e o estímulo católico. Ela me colocou em um colégio aqui de Fortaleza, chamada Santa Cecília, e colocou a minha irmã e eu. Já o meu irmão, ela colocou no Santo Inácio, que era um colégio de padres. E na época, os meninos não estudavam junto das meninas no Santo Cecília. Era mais um colégio de mulher. Hoje é misto, né? Mas antigamente era de meninas. E eu crescia, eu me lembro como se fosse hoje. A gente ficava na sala de aula, a gente tinha uma matéria chamada religião, entrava a freirinha, a Bernadette, irmã Bernadette, nós nos levantávamos, nós invocávamos o Espírito Santo de pé, rezávamos uma Ave Maria e consagrávamos nosso dia a Nossa Senhora. Então, assim, era uma rotina diária dessas orações
E a cada uma vez por mês a gente se confessava e toda sexta-feira a gente assistia missa. E uma das coisas que eu me lembro muito na minha infância, quando eu chegava na capela do Santa Cecília, eu olhava para Nossa Senhora e ficava contemplando a face dela. Eu me lembro muito de 7 a 9 anos, eu parava, me ajoelhava a Nossa Senhora e dizia: Nossa, como a senhora é linda, um dia eu quero ser igual à senhora, um dia eu quero ser. Só que eu não tinha a dimensão do que tinha acontecido com 7, 8 anos, eu só sabia que ela era a mãe de Jesus, mas eu não tinha nenhuma intenção de passar pelo que eu passei, nem tão pouco, como diz o padre Antônio Furtado, do Shalom, passar por 2 calvários que eu passei com os meus filhos. Mas, assim, aceito. E aí, durante toda essa fase, a gente ficou muito unida. Eu, meus irmãos e minha mãe. Nada, assim, a gente não tinha visitas. Se chegasse uma visita, eu era aquela menina muito introspectiva. Eu me lembro que algumas vezes eu tinha que me esconder embaixo da cama da minha mãe para me esconder da visita, para você ver o quão tímida eu era. E essas coisas a gente lembra, né, Carlos? Então era uma coisa esquisita.